Quando internar um dependente químico? A família tem muita dificuldade em realizar uma internação em seu familiar que é dependente de álcool ou de outra droga qualquer. Além do medo, da insegurança e da falta de aceitação por parte do dependente químico, a família não sabe quando deve internar seu familiar. Nesse vídeo vou lhe dar algumas dicas de como você saber se deve ou não realizar a internação do seu familiar. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. A internação é a última opção que temos para uma pessoa que sofre com a dependência química. O maior problema que eu tenho visto é que o dependente químico, na sua grande maioria, não aceita outros tratamentos que a família oferece. Não aceita participar de grupo de apoio, não aceita ajuda de psicólogo, não aceita ajuda médica. E acaba que a família só tem como último recurso a internação. O seu discurso é sempre o mesmo, que ele não precisa, que ele para quando ele quiser, né? E nisso o tempo passa e a doença fica cada vez mais grave. Ele se arrasta nesse funcionamento em meio a promessas, a manipulações, a mentiras. A família, por sua vez, não sabe ao certo o que deve fazer. Quando o dependente químico fica disfuncional e a família já não consegue mais lidar com toda a situação de sofrimento e prejuízos causados pelo uso de drogas, ela vê como última alternativa a internação. Mesmo assim, fica muito confusa se deve ou não realizar a internação. O medo, o sentimento de culpa e muitas vezes a condição financeira impedem de tomar uma decisão. É uma incerteza se deve ou não realizar a internação. O ideal é que a pessoa que é dependente seja avaliada por um profissional especialista na área, para verificar a necessidade da internação. Mas nem sempre o ideal acontece, mesmo porque, na grande maioria, o dependente químico não aceita nenhum tipo de intervenção. Por isso eu vou lhe dar algumas dicas para você saber se deve ou não realizar uma internação. Mas essas dicas não anulam a necessidade de uma avaliação de um profissional. E se você que está assistindo esse vídeo é um dependente químico, você já fica sabendo se precisa de uma internação e assim pode buscar ajuda. Mas primeiro precisa saber que a internação não cura ninguém e não é garantia de que a pessoa não vai voltar ao uso. Mas a internação serve para tirar o dependente químico do ambiente de uso em que ele está inserido e mudar o comportamento de uso. A dependência química é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento. Eu gosto sempre de lembrar isso. E não é porque a pessoa tem a doença que não pode mais levar uma vida normal. A internação serve também para a pessoa desintoxicar o organismo da substância e poder pensar com clareza o que a droga está fazendo em sua vida. Serve ainda para interromper a compulsão pela droga. Quando a pessoa está no uso, quanto mais ela usa, mais ela quer usar. E se torna um ciclo vicioso. Eu vou falar para você 9 sinais para você saber se é necessário a internação. A doença é progressiva e ela vai evoluindo até o dependente químico se tornar disfuncional. Então preste atenção se o seu familiar apresenta estes sinais. O primeiro sinal, o dependente químico muda drasticamente a sua rotina e o seu comportamento também, devido ao uso de drogas. Muda o seu grupo de amigos, os seus horários de comer, de dormir. Se ainda ele consegue trabalhar, sempre falta ao trabalho ou não para em emprego nenhum. Sempre encontra uma desculpa para sair do emprego. O trabalho é ruim, ou paga pouco, ou o chefe lhe persegue. Sempre ele tem uma desculpa. Quando a doença está mais grave, ele não consegue mais trabalhar. E aí vive em função de conseguir dinheiro para o seu consumo. Não participa mais das atividades familiares. O segundo sinal, a família é algo à parte. Ele não interage mais com a família, não se consegue mais ter um diálogo com ele. Ao contrário, ele se isola da família. Ou ele está na rua, ou ele está em casa isolado em seu quarto. E pode parecer estranho, mas tem casos em que mesmo estando nesse estado, nesse funcionamento, a família ainda não descobriu que ele faz uso de drogas. E às vezes até desconfia, mas não acredita que ele faça uso de drogas. Terceiro sinal, as mentiras passam a fazer parte do seu comportamento
e são cada vez mais fantasiosas. Mente por diversos motivos. Onde estava, com quem estava, é capaz de mentir sobre a morte de alguém para justificar suas faltas no trabalho, ou mentir que alguém está doente. A mentira serve também como meio para ele conseguir dinheiro para seu uso de drogas. Ele mente tanto para a família como para outras pessoas, até mesmo na rua, contanto que ele consiga o dinheiro para fazer o uso da substância. O quarto sinal: o seu comportamento vai se tornando agressivo. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre a agressividade do dependente químico. Ele fica agressivo devido ao uso de drogas. A alteração da droga faz com que seu sistema nervoso central fique alterado. E ele fica irritado devido aos sintomas de abstinência provocados pela falta da droga. E fica irritado também quando ele é questionado sobre o seu comportamento, ou mesmo ele fica irritado para poder esconder o seu uso de drogas. Então, quando fala sobre o assunto, isso deixa ele muito irritado. E é muito comum a família não falar sobre o assunto com receio dele ficar nervoso e irritado. Quinto sinal: ele deixa de cuidar da própria aparência. Relaxa com o seu autocuidado. Deixa de tomar banho, escovar os dentes, de se alimentar. Nesse estágio, a doença já progrediu e ele não se preocupa mais com ninguém. Sua única preocupação é manter o seu uso de drogas. Não tem preocupação com a própria vida. Sexto sinal: a sua aparência física já não é mais a mesma. Podem estar magros devido à má alimentação e aqui ele corre risco maior de adoecer devido à sua baixa imunidade. Tem também o risco de adquirir doenças infecto-contagiosas, o que pode acarretar na sua morte. O outro risco também é a overdose. O sétimo sinal: a grande maioria começa a passar mais tempo na rua. A compulsão é mais intensa, então ele fica mais tempo no uso e para não voltar para casa drogado, ele fica na rua até ir à exaustão do uso e passar o efeito da substância. Em alguns momentos de lucidez, ele ainda sente vergonha, ele sente arrependimento e também sente culpa por estar naquele estado. O uso de drogas, embora pareça que não, faz o dependente químico sofrer bastante. E ficar na rua fica mais fácil do que voltar para casa. Apesar que tem uns que usam dentro de casa. E tem uns que gostam de usar sozinhos, né? Então, mas tem outros que preferem ter companhia para o uso. Depende também da droga de abuso. O oitavo sinal é devido à compulsão pela droga e como ele não consegue mais trabalhar, ele é capaz de realizar algumas coisas que no normal ele não faria, como por exemplo, roubar, né, para ele conseguir dinheiro. Roubar e realizar assaltos, pequenos furtos, vender seus pertences, os objetos de casa, contanto que ele consiga o dinheiro para seu uso de droga. E por fim, o nono sinal: o dependente químico vê a família apenas como meio dele conseguir dinheiro para o consumo de drogas. Aparece em casa apenas para comer, dormir e pedir dinheiro. Alguns, se não conseguem o dinheiro, ficam agressivos e ameaçadores. Não é apenas o dependente químico que está adoecido nesse estágio. Tanto o dependente químico como a família precisam buscar um tratamento para lidarem com a doença. E o dependente químico necessita de uma internação, necessita entrar em recuperação. Estes são os 9 sinais que a família precisa saber como entrar com uma intervenção e realizar uma internação com o seu familiar que é dependente químico. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Ficou um pouco mais longo por conta dos sinais que eu queria colocar tudo, mas eu espero que tenha sido útil. Não esqueça de deixar o seu like para essas informações chegarem a outras pessoas. Muito obrigada e eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.